Eu sou formada em jornalismo, tá? E graças a Deus eu tive a oportunidade de me formar em jornalismo há muito tempo atrás, tá bom? Através do projeto Escola da Família. Como funcionava? Eu entrei, isso era, né, um programa do governo. Eu entrei nesse programa do governo e disse assim: Ó, governo, eu quero me formar, mas eu não tenho como pagar a universidade. Então você provava que você ganhava menos de 2 salários mínimos, eu acho que era isso na época, e aí eles aprovavam, ele olhava os seus documentos e aprovava se você estava apto a entrar neste programa ou não. E como que o programa funcionava? As escolas, no fim de semana, ficavam abertas para a comunidade. Então eu trabalhava para a comunidade. Então eu ia todos os sábados e domingos, das 9 às 5 da tarde, lá atender a comunidade. Aí lá dentro da escola tinha esporte, eu não sei se tem isso mais, tá? Não sei se mudaram de repente o nome, mas na minha época era Escola da Família. Então a comunidade ia lá e as escolas estavam abertas para prática de cultura, entretenimento e esporte, o que era maravilhoso, tá? Eu ganhei um burnout por causa disso, mas tudo bem, porque o que acontece? Nesta época, tá? Era rígido a questão das notas na universidade. Para eu continuar dentro do projeto, eu não podia faltar e eu não podia tirar notas baixas. Se você repetisse em 2 matérias, por exemplo, você já estava fora do programa. Então era muito rígido essa questão que a gente tinha que manter frequência, além de frequência, a gente tinha que conseguir tirar notas boas, o que hoje em dia isso não acontece, né? Então, eu consegui, me formei no meu último ano, quando eu estava fazendo TCC, eu entrei em burnout, eu chorava, eu não conseguia fazer o TCC, eu não conseguia ir trabalhar, porque a gente só tinha folga 3 vezes no ano, uma vez só, né? A gente podia escolher uma no começo do ano, uma no meio do ano, uma no final do ano, somente. Aí eu trabalhava de manhã fazendo estágio, aí depois eu estudava à noite a semana toda, e aí eu trabalhava sábado e domingo, das 9 às 5 dentro da escola. Eu praticamente, dentro desse horário, eu tinha que conseguir fazer os meus trabalhos da universidade. Mas até aí, gente, tá tudo certo, tá? Não é, eu não estou reclamando dessa questão, porque afinal de contas eu me formei, eu estou aqui, eu sou formada, sou muito agradecida. Graças à minha universidade, à universidade que eu fiz, eu entrei numa emissora, consegui juntar um dinheiro e hoje eu moro na Europa. Não, não sou rica, calma, não sou rica. O fato de morar na Europa não significa que eu tenha muito dinheiro. Mas o que eu quero dizer com isso, com essa minha história resumida? Eu ganhei um apreço pelo governo da época, que no caso era o PT, sim, era o PT, que foi o primeiro governo Lula. Então eu tinha no meu coração um agradecimento que eu não deixo de agradecer por esse motivo, me ajudou muito. Eu sou grata, de verdade sou grata. Mas aí o que acontece? Quando você está querendo entrar no governo e se firmar e continuar ganhando as batalhas governamentais, você, claro, quando você entra, você faz de tudo pelo povo, porque você quer que o povo goste de você. E como eu consegui isso, eu fui muito grata, eu fechei meus olhos para tudo que esse governo fez depois que ele saiu, né? Depois que ficou essa mudança, só nesse primeiro governo Lula foi que a educação realmente, eu acho que deu uma levantada aí, estava muito boa. Depois disso, eu não queria saber se alguém falasse mal do governo ou se alguém apontasse o dedo, eu só olhava um lado da história, porque eu sempre fui muito grata e essa gratidão sempre teve no meu coração. Só que ele não fez mais do que a obrigação dele, gente. E o que eu quero trazer para vocês o que aconteceu nesses dias agora? Eu tô falando isso que eu era uma pessoa grata porque eu peguei ele como de estimação, como a gente diz, né? A gente pegar o político, o partido de estimação porque ele fez alguma coisa boa para mim. E eu fui muito grata. E essa minha gratidão era eterna. Então eu não queria ouvir ninguém falar mal desse cara. Sim. Todo mundo falava mal, falava, tá mentindo. Óbvio que tá mentindo, tá não sei o que tal. Só que as coisas mudam, as pessoas mudam, né? E aí eu saí do Brasil e ficava escutando a educação tá uma merda e não sei o que. Eu falava, não, esse povo tá mentindo, não sei o que. Não tinha muita noção porque eu não queria ouvir o outro lado. É um erro nosso, sim. E eu sempre falo aqui nesse canal que a gente precisa ouvir os dois lados, que a outra pessoa tem a versão dela, porque cada um tem a sua experiência de vida.
E aí, beleza. Aí o que aconteceu agora? Caiu a história de Marajó. Gente, sério, a história de Marajó me comoveu num tanto, que eu tive que tentar conversar sobre isso com o meu noivo, que não é brasileiro, que não entende a situação do Brasil, e eu tentando explicar para ele, chorando, que essa situação era absurda. E aí fui eu procurar, porque até então também era contra a Damares. E aí, só que eu ouvi, eu não lembro onde foi exatamente, alguém falando sobre a questão do Marajó, que a esquerda sabia o que estava acontecendo e aí era fake news, blá blá blá. Gente, pera, essa situação é tão absurda para o pessoal estar falando que é fake news mesmo? Eu fiquei em dúvida. Falei, não pode ser fake news, é fake news. Comecei a pesquisar. E aí fiz 2 vídeos, porque como fala de saúde pública, neste canal eu não falo sobre saúde, eu falo no meu outro canal, Cintura Fina, se vocês quiserem lá, sobre a questão de saúde no geral. E acabou saindo sobre essa questão, eu acabei postando lá. E isso me revoltou muito. Foi aí que, quando eu peguei o lado da esquerda falando sobre o assunto, depois eu peguei o lado da direita sobre o assunto, e eu fui bater as evidências, eu falei assim, calma, tá acontecendo alguma coisa. E eu não queria acreditar que o lado da esquerda, o lado que fala que ajuda o próximo, que ajuda o pobre, que quer ajudar as pessoas com baixa renda, tá falando que não tem nada por lá. Aí eu encontrei uma reportagem muito antiga dizendo que tinha uma investigação no local, blá blá blá. Vão lá para vocês entenderem, ou vocês já devem saber do caso, né? E aí foi que me abriu os olhos. Por que acontece? Eu fechava os olhos para qualquer coisa da política, mas a gente não pode fechar os olhos para uma questão tão nojenta como essa de Marajó. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu fui ficando louca gente, eu falei, não, eu tô sendo manipulada todo esse tempo, eu tô me sentindo, sabe aqueles bonecos, marionetes, que você fica manipulando do jeito que você quiser? Eu falei, que calma, eu me senti, sabe, o mundo caiu, porque é aquilo, eu achava que eu não tinha um partido, eu não tinha um político de estimação, como eles dizem, né? Como a direita diz, a direita. Mas eu tinha. No fim das contas, eu tinha que, quando eu abri meus olhos, comecei a prestar atenção nos detalhes, foi como pode realmente a educação lá no começo, no primeiro que foi o meu, graças a Deus, lá no começo do governo Lula, estava bom, mas e agora? Aí comecei a abrir meus olhos, aí comecei a ver coisas que parecia que eu estava dentro de uma caverna e que, sério. E aí, dentro disso, eu resolvi me empenhar a ler livros mais sobre essas questões, né, políticas e entender um pouco mais sobre o assunto, porque eu me senti tão boba. Eu, como jornalista, que escuto os dois lados, falo para vocês, no nosso relacionamento, no relacionamento com as pessoas, a gente precisa ouvir os dois lados. Aí vai eu, uma jornalista, que prezo pela verdade, pelo que precisa ser feito, pelo que precisa ser dito. Eu prezo a verdade. Se a pessoa é culpada, é culpada. Se a pessoa, sabe? Aí eu percebi agora mais a fundo que aquela mídia que eu seguia, que antes era verdadeira até então, né, foi sendo manipulada, comprada e agora tá um caos. É porque eu não vivo no Brasil há um pouco de tempo, né? Então eu estava vivendo na minha bolha, no mundo aqui internacional, que é completamente diferente. E gente, sério, eu me senti esses dias tão triste, tão manipulada, tão perdida, que eu falei assim, eu preciso voltar. Eu preciso entender o que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo, porque tem algumas coisas acontecendo que eu falei assim, gente, em que bolha que eu estava vivendo que eu não estava vendo isso? Sério, de verdade. E aí é por esse motivo que hoje eu vou abrir para vocês tudo que eu for entendendo como uma ignorante de política que sou. Ai, me achava entendida, mais do que todo mundo. Nada. Então, o que eu aprender, o que eu entender, a minha interpretação sobre os fatos, eu vou trazer para vocês, inclusive sobre os livros. E aí agora, para fechar esse vídeo, eu quero trazer algumas coisas que me fez abrir os olhos para isso que eu estou falando. E digo aqui, vou sim
criticar o governo atual, porque eu vi evidências de coisas ruins. Eu não posso criticar o Bolsonaro porque eu não estava atenta como eu estou agora no passado. Então eu tenho que ir pesquisando, entendendo o que foi que ele fez, o que foi feito no passado. E se ele for o novo, a nova presidência, né, daqui a alguns anos, também vou ficar de olho nele, também vou criticar ele. Eu estou prometendo para mim mesma que eu não quero ter mais político de estimação. Eu não quero ficar cega, eu não quero ver a situação e não entender o que está acontecendo. Então, um livro. Primeiro foi o Marajó, tá bom? Mas eu tinha lido esse livro antes, só que eu não tinha entendido muito bem. Eu fiquei assim, gente, sabe aquela dúvida quando bate? Você fala assim, será que é? Será que não é? Eu já estava meio que abrindo o olho um pouquinho, mas nem tanto. Mas Marajó fez com que eu arregalasse esses olhos e começasse a ver tudo. A gente não pode se sentir só grato. A gente está pagando para ter uma boa educação. A gente está pagando para ter saúde. A gente está pagando. Eu estou pagando com o suor do meu trabalho. No caso, vocês aí agora, porque eu paguei anteriormente. Mas é isso que eu digo para vocês. Você está pagando com o teu suor, com o teu tempo e tudo tem que valer a pena, porque é o seu tempo que você está dando para eles, tá? E aí o primeiro livro que fez eu acordar, aqui eu vou até colocar aqui para vocês que eu esqueci de pegar a capa, vou deixar aqui para vocês verem, que chama Manipulação. Eu vou deixar aí, já esqueci. E aí eu peguei trechos desse livro e vou colocar aqui para vocês, para a gente debater um pouco disso que eu estou falando, tá? Vamos lá. A parte do livro, né, que eu tirei print e quero mostrar para vocês é essa aqui, ó, uma das, tá? Muitas vezes a ignorância parece uma bênção. Quando não vemos o problema, parece que não precisamos lidar com ele. É exatamente isso que eu sentia. Eu estava ouvindo, assim, meio longe, mas, sabe, não me atinge. Então, o que é que eu posso fazer? Estava desse jeito. Mas não é assim. Não compreender como as coisas funcionam e por que as pessoas agem de certa maneira nos torna impotentes e nos coloca numa situação de vítima, como se houvesse uma eterna conspiração contra nós. E eu sentia mesmo que a esquerda não, a direita perseguia e não sei o que estavam falando isso do meu político de coração, meu político que eu gosto tanto, e enfim. O que a gente tem que fazer para que isso não aconteça, para que a gente não se sinta essa coisa, essa vitimização, né? A primeira é de que você deixará de interpretar qualquer atitude de alguém como uma afronta pessoal. Quando alguém da direita falar alguma coisa para você, escute. Às vezes ela tem alguma coisa para te abrir os olhos, ou você vai convencer aquela pessoa, mas a gente tem que ter um diálogo, que as pessoas hoje só sabem brigar e gritar, né? As pessoas agem e reagem para defender os seus valores e desejos próprios, e não necessariamente para atacar os teus. Era isso que eu fazia, porque era uma vivência minha. Gente, mas a gente tem que abrir os olhos, né? De que o tempo passa e que isso não está rolando. Isso que está acontecendo hoje em dia não é mais a realidade do passado, de anos atrás, do primeiro governo. Tá? Eu tenho um vídeo especial que eu vou colocar no final que vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Vamos lá, continuar aqui lendo as partes do livro. Ao compreender isso, você entenderá que conhecer as motivações das pessoas é uma das coisas mais importantes da vida. Se você entender seus valores e a razão maior que as motiva, poderá prever suas ações, o que aumentará muito seu poder sobre elas. Ao prever suas atitudes, poderá agir agora de acordo com as respostas que você deseja delas no futuro. Exatamente. A gente tem que entender as motivações. Quais são as motivações para que o governo antes cuidasse da educação? E eu estou falando muito da educação porque essa é a minha experiência, tá bom? Mas aí às vezes você teve um bom resultado na questão da saúde, na questão de auxílio assistencial, não importa, mas essa é a questão que a gente tem que olhar agora, né? O que motiva? Por que motivou a pessoa a fazer isso? Eu tenho uma resposta. Vou trazer a resposta para vocês já já. Vamos lá, mais uma. A maioria de nós deseja mudanças e compreende muito bem a necessidade de fazê-las. Mas por que não as fazemos? Que é isso que eu estou falando para vocês. A minha mudança pessoal, a minha mudança de abrir o olho e ver o que estava realmente acontecendo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas aí a gente fica assim, não pode ser. Não é. É a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui para quem talvez não esteja conseguindo entender o que eu estou falando. Vamos trazer para a nossa vivência diária. É aquilo, quando você tem um relacionamento. Você sente
Você sabe que tem alguma coisa, a pessoa mudou, a pessoa era de um jeito, te conquistou, fez tudo para você ficar apaixonado, daqui a pouco ela vai mudando, mudando, você vai percebendo, mas você não acredita. Você não quer acreditar, porque afinal de contas você está apaixonado. A pessoa fez você se apaixonar por ela. E aí o que você faz? Não, gente, não pode ser que essa pessoa tá me traindo. Ah, não pode ser que essa pessoa mudou a forma de não sei o quê. A gente não pode ficar apaixonado por político como a gente se apaixona por alguém. A gente nem pode ficar cego, apaixonado por alguém também. Mas o que eu quero dizer é todo tipo de paixão, né, aquela coisa que a gente fica cego, ela não é boa. Se a nossa sociedade punisse os políticos, eles soubessem que a gente vai punir eles, que não vai votar, ou que vai denunciar, ou qualquer coisa, eles não fariam o que eles fazem com a gente hoje, tá? Vamos lá, onde eu parei? Porque na prática, qualquer mudança vai contra os nossos hábitos profundamente estabelecidos, exatamente. Ela exige uma ruptura dramática na nossa rotina, o que raramente estamos dispostos a enfrentar. É isso, eu não estava disposta. E quando eu me dei. Não, quando a história da Marajó abriu meus olhos, eu lembrei desse livro assim, ó, na hora, porque eu tinha lido antes dessa questão de Marajó. Ó, aqui eu vou ler, eu marquei essa parte em roxo, mas eu quero ler o texto inteiro para vocês entenderem, ó. A partir de então, lembra que esse livro fala de manipulação e ele tira trechos do clássico, de um livro clássico que chama O Príncipe de Maquiavel, que fala sobre política, e ele ensina um príncipe, ele está tentando ensinar para um príncipe o que ele precisa fazer para ganhar o amor do povo, tá bom? A partir de então, você precisará escolher entre dois caminhos: procurar a todo custo manter a fama de generoso ou abrir mão dela. Se quiser manter sua fama de generoso, terá de sacrificar o povo extraordinariamente, sobretudo os quais mais produzem, que é o que o Brasil faz hoje. Terá que agir com dureza e sem piedade no aumento de arrecadação de impostos e na criação de novas taxas. Vocês podem procurar na internet, eu só não vou colocar aqui porque esse vídeo vai ficar muito longo, tá? E aí, né, a arrecadação de impostos e na criação de novas taxas terá, e agora eu vou ler a parte em roxo, tá? Terá que fazer todo o possível para juntar dinheiro a fim de poder sustentar a sua generosidade. Ou seja, ele tira muito do povo, mas muito, o povo fica assim esganado. Dá um pouquinho ali, dá um pouquinho aqui, o pessoal fala, que generoso. Ele é muito generoso. Mas sabe quanto que ele colocou na verba política dele de marketing? 5 bilhões só para fazer marketing, só para pagar pessoas para falar bem do governo, só para ele conseguir aprovar projetos na Câmara, ou seja lá onde for. 5 bilhões. Pois é. Isso começará a torná-lo odioso aos olhos do povo, para quem, claro, abre os olhos, né? E aí eu quero colocar aqui, ó, a última parte e o vídeo, tá? É preciso entender que há uma diferença entre estar no poder e estar a caminho do poder. Presta atenção do que eu falei no final. Em outras palavras, ou já se é um príncipe ou se está a caminho de ser. No primeiro caso, né? No primeiro caso, quando se está no poder, a generosidade sempre é prejudicial. No segundo, quando se está a caminho dele, é preciso buscar a fama de generoso. Conseguiram entender? Não? Eu explico. No começo do primeiro governo Lula, ele aumentou, fez aquilo da qual eu sou muito grata, ajudou muitas pessoas na educação, todo mundo se encantou. Aí ele foi ganhando fama, aí ele foi mudando. Ninguém foi percebendo. As pessoas como eu, que eram gratas, fecharam os olhos. E ele foi, ainda ganhando fama de generoso sem fazer nada, gastando horrores, pagando não sei quem, aumentando a verba de não sei quem. E aí o pessoal fechando os olhos, fechando os olhos, fechando os olhos. E aí, amor, vem o vídeo-chave. Achei um vídeo, porque assim, quando a gente vai buscar amigos, a gente encontra, porque quando as oposições elas ficam atacando uma a outra, a gente só vê o pior das pessoas, né? E aí tem um vídeo onde o senhor presidente, ele fala sobre a questão do porquê
as pessoas que têm educação, as pessoas que ganham bem, não querem votar aí no Partido dos Trabalhadores. Vamos escutar. Que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e você percebe que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro do padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Entendeu o que ele quis dizer? Ele disse que só vota no Partido dos Trabalhadores a pessoa que ganha menos de 2 salários mínimos. Quando a pessoa aumenta o salário dela, quando ela aumenta a educação, ou seja, quando ela se educa mais e ela consegue aumentar o padrão de vida dela, ela não vota mais no PT. E aí, o que o PT faz? Percebendo isso, por que eu vou aumentar a educação do povo, sendo que eu sei que se você ganhar mais de 2 salários mínimos, você não vai votar no meu partido? Porque eu não sei conversar com essas pessoas. Entendeu? Ou seja, tudo que o governo está fazendo, que você acha que ele está fazendo, que é para ajudar, é para te manter no padrão que você está. A educação, pelo que eu entendi, agora os alunos eles são aprovados automaticamente. Para que eu vou estudar se eu vou ser aprovado? Não é verdade? Ou eu tô louca? Ou isso não está acontecendo no Brasil? Antes a educação era boa no primeiro governo dele. Depois, entendendo isso que ele mesmo falou, eu não sei falar com essas pessoas que ganham mais. Por quê? Porque ele está errado. Porque ele quer aumentar imposto. Porque ele quer taxar não sei o quê. Eu estou aprendendo ainda, mas eu vou falando com vocês. Eu estou aprendendo essa questão de taxa, de um pouco de economia, porque faz sentido. Quando você começa as pessoas especialistas a falarem, faz sentido. Escutem. Ele quer te manter aqui, ó. E esse negócio de ajudar os pobres, dando dinheiro, que agora tem um novo projeto que é: eu não quero que as pessoas deixem de ir para a escola, então eu vou pagar para eles, eles vão ter um dinheiro no final, quando eles terminarem o ensino médio. Um negócio assim, né? Que agora eu não sei se vai colocar em prática ainda esse projeto, mas eu digo, você passando o aluno, sem necessidade de aprovação, quer dizer, você vai aprovar de forma automática, você não diz se ele sabe ou se ele não sabe português, matemática, hoje em dia as pessoas mal sabem ler o próprio nome, você passa essas pessoas, aí no final do semestre, no final, quando você terminar, ele vai pagar para você. E aí você vai sempre depender desse dinheiro. Você vai sempre depender do governo que te dê uma miséria. Porque você não tem educação suficiente para ganhar um posto de qualidade, um emprego, né, que pague mais de 2 salários mínimos, porque ele não quer. Ele precisa que essas pessoas fiquem nesse nível nivelado aqui, ó. E aí taxa você, taxa. E aí aumenta imposto, não sei o quê, porque você ganha 2 salários mínimos, mas ao mesmo tempo você tem pouco dinheiro. E ele te dá uma merrequinha e diz: olha como eu sou generoso. Tá vendo? Você tá entendendo como eu sou generoso? Como eu ajudo você? E aí ele tá onde? Ele tá onde? Andando de jatinho. Trocou o jatinho. Aí daqui a pouco eu vi que as cadeiras do palácio lá, do gabinete, não, gabinete não, acho que o palácio fica lá, onde ele fica, 153 mil, ou sei lá quantos mil, caríssimas. Te pergunto pra quê? Não tem gente passando fome? Marajó, como tá Marajó? Não, né? Aí não, aí manda ajuda para Cuba, para Venezuela, para não sei o que. Aqui, amor, a gente está passando necessidade aqui. Lá fora tá, mas o governo de lá tem que resolver também. Porque se aqui tivesse tudo bem, aqui tivesse tudo ok, aí pode ajudar. Claro que a gente não vai se ofender, lógico que a gente quer ajudar todo mundo. Mas por enquanto você tem que resolver os problemas do seu país. E quando a gente abre os olhos para isso, é revoltante. E eu me revoltei, de verdade. Eu vou ficar de olho agora, tentar aprender o máximo que eu puder. Se vocês souberem de mais coisas, deixem aqui nos comentários. Desculpe se em algum momento eu for falar besteira nesse canal, mas eu vou colocar a minha opinião e o que eu estou aprendendo e o que eu estou vendo, porque isso é absurdo. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou enorme, eu sei. Nos próximos vão ser, talvez, curtinhos. Tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau.